O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste 33º domingo do tempo comum demonstra a cada um de nós o caráter da própria vigilância. Estar sempre atentos aos sinais de Jesus, tudo aquilo que Ele opera, tudo aquilo que Ele faz por cada um de nós. É necessária essa compreensão para poder compreender bem esta temática que Jesus vai assumindo a partir deste domingo, pois justamente vamos refletindo dentro da vida de Jesus, dentro de todos os seus ensinamentos, aqueles passos finais que Ele vai dando junto com os seus discípulos para que todos possam chegar a esta verdadeira palavra, a esta verdadeira fé. Veja que já estamos neste 33º domingo do tempo comum. Na semana que vem, celebraremos a solenidade de Cristo, Rei do Universo, e encerraremos mais um ano litúrgico, mais um tempo comum onde caminhamos durante todo esse ano, ouvindo o Evangelho de Marcos, mostrando em cada um de nós os passos e os sinais que Jesus realizava para o seu povo e que agora Jesus vem realizar em cada um de nós. E veja que logo logo retomaremos mais um tempo do nosso ano litúrgico. Mais um advento começará a cada um de nós para realmente caminharmos com Jesus e irmos pouco a pouco, preparando o nosso coração para estar no Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que passa ano, volta ano, realmente vamos caminhando com Jesus para compreender a sua verdadeira palavra, para chegar a esta fé amadurecida e própria da nossa caminhada, própria para realmente estarmos preparados para assumirmos Jesus pouco a pouco em nossa vida. Veja que então, a partir deste domingo, começamos um gênero literário na Sagrada Escritura, na nossa liturgia, e muitas pessoas têm um certo medo. Muitas pessoas ficam um pouco confusas quando escutam Jesus dizendo essas palavras a cada um de nós. Este gênero é o próprio gênero literário da escatologia. Veja que a escatologia, muitas vezes a gente pensa que vai falar de uma destruição total do nosso universo. Vai chegar então uma grande destruição para que todos os povos possam ficar abalados. No entanto, a escatologia não vem demonstrar essa destruição.
A escatologia nada mais é que mostrar a cada um de nós esta realidade última, tudo aquilo que é necessário que vivenciemos, tudo aquilo que é necessário que coloquemos em nossa própria vida para caminhar com o Senhor até o fim. Por isso, a partir de hoje, até o segundo domingo do Advento, veremos Jesus com essa perspectiva escatológica, demonstrando esta realidade última a cada um de nós. E a própria linguagem utilizada pela escatologia é a própria apocalíptica. Veja que o último livro da nossa Sagrada Escritura, o Apocalipse de São João, demonstra um pouquinho daquilo que é a linguagem da própria apocalíptica. A apocalíptica é uma linguagem repleta de diversos sinais, diversos símbolos para demonstrar a cada um de nós a própria revelação de Deus para as nossas vidas. Deus que se revela para nos mostrar o seu amor por cada um de nós. Por isso, tanto na primeira leitura, como também no Evangelho de hoje, vemos esse caráter da própria apocalíptica, e vem então revelar Deus que age para a nossa vida, Deus que está agindo em cada um de nós. Percebam que na semana passada, Jesus estava dentro do templo. Jesus estava em Jerusalém e estava reparando tudo aquilo que os doutores da lei faziam, mas também lhe chamava a atenção aquilo que aquela viúva do evangelho do final de semana anterior demonstrava para todos e para todas aquelas pessoas. É interessante que devemos recordar aqui que aquela viúva lhe oferecia tudo aquilo que tinha em sua vida. Veja que as viúvas daquela época, também os órfãos, precisavam mendigar, precisavam pedir esmola para poder sustentar toda a sua vida, para poder terem o que comer no final do mês, para poderem então satisfazer o seu próprio corpo. Mas aquela mulher, aquela pobre viúva, apareceu diante do templo e lhe ofereceu pequenas moedas, uma pequena quantidade comparado àquela grande multidão que estava ali no templo. Mas Jesus percebia que aquilo que aquela pobre viúva oferecia estava realmente com tudo aquilo que estava dentro do seu coração. Ela não tinha medo de oferecer tudo para herdar tudo de Deus. E é interessante que devemos sempre compreender que muitas vezes, quando tiramos Deus do nosso centro, quando o centro da nossa vida não é Deus, outras coisas vão assumindo esse lugar. Outras coisas vão preenchendo aquela lacuna dentro da nossa vida. E ali então é onde reina o egoísmo, onde reina a injustiça, onde está presente toda a indiferença em nosso meio. Por isso, pouco a pouco, devemos cativar dentro de cada um de nós e devemos buscar para a nossa vida, para colocar Deus sempre no nosso centro, para que a nossa fé seja realmente madura, seja uma fé viva, seja uma fé capaz também de oferecer tudo para estar com este tudo dentro de cada um de nós. Por isso que quando voltamos ao Evangelho de hoje, não nos narra os primeiros versículos, mas quando voltamos em nossa Bíblia, isso podemos fazer em casa, compreendemos que versículos anteriores ao Evangelho de hoje, Jesus está saindo com 4 dos seus discípulos de dentro do templo. Estes discípulos eram Pedro, Tiago, João e André. Justamente aqueles primeiros discípulos que no começo do Evangelho de Marcos, também Jesus os chamou. Isso demonstra a cada um de nós o próprio discipulado do Senhor. Ou seja, o Senhor se revela àquelas pessoas que caminharam com Ele desde o início, aquelas pessoas que não abandonaram a fé, aquelas pessoas que tiveram verdadeira disposição de estar com o Senhor. Este discipulado é aquele que devemos assumir dia após dia da nossa caminhada. É aquele que devemos assumir para poder compreender a ação de Deus em nossa própria vida. Então, saindo esses 4 discípulos de dentro do templo, junto de Jesus, eles ficam maravilhados com aquela grande construção. Veja que os discípulos falam a Jesus: olha só quão bela é esta construção, quantas pedras não foram utilizadas para a construção desse templo. E ali Jesus diz que chegará um momento que não haverá mais pedra sobre pedra, que a destruição será total. Os discípulos ficam um pouco abalados. Como poderia tamanha destruição a ponto de derrubar a própria casa do Senhor, de derrubar o próprio templo, onde as pessoas devotamente se colocam
para colocar as suas orações diante de Deus. E ali, Jesus também demonstra a cada um deles que é preciso ficar sempre atentos a estes sinais que os tempos oferecem em cada um de nós, aos sinais que o tempo coloca em nossa própria vida. Os discípulos começam também a questionar Jesus, mas quando será esse tempo? Jesus então inicia esta caminhada que ouvimos no Evangelho de hoje, demonstrando a cada um de nós que chegará um momento, chegará um determinado ponto da nossa vida que o sol, as estrelas perderão a sua própria força. As estrelas passarão a cair e então haverá uma grande destruição. Veja que o que Jesus quer demonstrar aqui era justamente que as pessoas naquela época, principalmente os grandes imperadores, acabavam tomando o nome daqueles astros para si. Veja que ali já existia o Deus do Sol, o Deus da Lua, o Deus das estrelas. Então a idolatria era algo sempre presente na vida daquele povo, principalmente para os grandes imperadores. E aqui podemos citar Nero, que se considerava o próprio Deus do Sol. Justamente no templo de Nero estava uma grande estátua dele demonstrando o grande poderio que a sua luz, a sua força demonstrava e impregnava todas as nações. E era desses templos, desses astros, que Jesus vem dizer que não passará mais a existir pedra sobre pedra, ou seja, a idolatria. Os falsos deuses que foram surgindo naquela época passarão então a cair um sobre um. Passará a uma grande destruição, pois apenas um é o nosso Deus verdadeiro. Apenas um é a nossa luz que devemos percorrer dia após dia. E Jesus passa a dizer então que chegará o Filho do Homem. Veja que Jesus não cita sendo ele este Filho do Homem. Jesus fala justamente desse Filho do Homem que virá para que todo o povo possa crer, para que todo o povo possa recorrer a ele. Jesus está falando dele, mas Jesus queria que os seus discípulos compreendessem que este Filho do Homem também se faz presente na nossa humanidade. Este Filho do Homem também se faz presente dentro de cada um de nós. Somos nós que devemos reconhecer Jesus sendo o verdadeiro Messias. Somos nós que devemos buscar, pouco a pouco, a salvação para entrar em cada um de nós. Por isso que quando voltamos na primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Daniel, compreendemos esta ação do gênero da apocalíptica, adentrando na vida de todos os povos. Também naquele período, Daniel e todo o seu povo estava sendo perseguido pelos grandes imperadores. Naquela época, o rei Antíoco IV Epífanes dominava todas as nações e fazia que todos os povos renunciassem ao seu Deus, que todos os povos abandonassem a sua fé para abraçarem uma idolatria completamente vazia e egoísta dentro de si mesmo. Por isso Daniel exortava o seu povo a não desanimar, a não renunciar à sua fé e a permanecer fiéis ao Deus que agora virá para trazer a salvação, para trazer a paz a toda aquela humanidade, aquele que virá para agir no meio de todo o seu povo. E é isso que o Senhor, é isso que Deus faz para todos aqueles que caminham junto de Daniel. Dá a força, dá a perseverança para continuarem toda a sua caminhada, para não desanimar jamais. Uma grande tendência da nossa humanidade é quando vêm as perseguições, quando vêm as desilusões e quando entra a tristeza em nossa vida, é logo abandonar a nossa fé. Veja que é muito cômodo a cada um de nós nos desviarmos de Deus e colocar toda a culpa em Deus. Quantas vezes não surgem os percalços na nossa vida e logo não falamos que aquilo é tudo culpa de Deus, que não está agindo em cada um de nós. Quando realmente compreendemos a ação de Deus em nossa vida, jamais tendemos a desanimar, jamais tendemos a caminhar um caminho completamente oposto àquele que é o caminho que o Senhor pede em cada um de nós. E é isso que quando voltamos para o Evangelho, Jesus demonstra aos seus discípulos, que eles devem parar de brigar entre si para saber qual ficará à sua esquerda, à sua direita. Eles devem parar de disputar entre si qual deles é o mais poderoso, qual deles é o maior, mas para que todos possam reconhecer que quando estamos inseridos
quando estamos caminhando neste verdadeiro discipulado do Senhor, realmente compreendemos que para ser servido é necessário, antes de mais nada, estar servindo, estar cingindo-nos com o avental para não ter medo de estar inseridos na grande messe do Senhor, para não ter medos de estar inseridos naquele rebanho do Senhor que caminha com Ele até o fim. Por isso Jesus diz que quanto ao momento, quanto à hora que o Filho do Homem virá, não sabemos. Apenas ao Pai está revelado essa graça. Apenas ao Pai está revelado este sinal. Por isso que quando percebemos os sinais dos tempos agindo dentro de cada um de nós, quando percebemos que através das nossas vidas o Senhor se faz atuante, plenamente, realmente reconhecemos que o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso seguimento deve ser até o fim. Deve ser aquele capaz de perpetuar, capaz de seguir para todo sempre. E não é apenas em um determinado momento que servimos a Deus, mas é todos os dias da nossa vida. Por isso o testemunho da vida cristã deve ser aquele daquelas pessoas que estão assumindo o seu próprio batismo, daquelas pessoas que sabem reconhecer a ação de Deus por sua vida. E ali podemos perguntar, chega um momento que esta caminhada termina a cada um de nós? A nossa caminhada apenas termina. O nosso serviço à igreja apenas se cessa quando o Senhor vem em nossas vidas, quando o Senhor virá no meio de cada um de nós e nos conduzir à grande casa do Pai. Nos conduzir à grande casa para poder perseverar o grande amor de Deus por cada um de nós. E veja que na segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, que já estamos acompanhando há algum tempo, durante as nossas liturgias, compreendemos que este sacerdote verdadeiro, Jesus, que surge em nossa humanidade para instituir uma nova forma de agir em cada um de nós, é este Jesus, e vamos seguindo até o fim. Na semana passada, a carta aos Hebreus nos dizia que os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, na verdade, ofereciam sacrifícios diários, sacrifícios anuais, para poder eximir, para poder apagar todo o seu pecado. Mas agora a carta aos Hebreus vem nos convidar que através de Jesus, uma só expiação foi oferecida, a própria vida do Cristo, que se entregou na cruz por cada um de nós, a própria vida de Cristo, que se entrega para poder demonstrar que a salvação está quando recorremos a Ele, que a salvação está quando inserimos a nossa vida, quando inserimos a nossa caminhada a este grande amor do Pai. Por isso que a nossa caminhada cristã possa ser voltada a dia após dia, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo tudo aquilo que nos deixa distante de Deus para poder então eliminar, pouco a pouco, e buscar uma verdadeira conversão dentro de cada um de nós. Buscar uma verdadeira conversão para que a nossa vida agora seja voltada ao grande serviço que temos com a nossa igreja, ao grande serviço que temos até que Jesus volte, até que Jesus venha e nos chame à casa do Pai, nos chame à nossa grande salvação. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, ficai sempre atentos aos sinais que Jesus opera em nossas vidas, ao sinal que Jesus constantemente na mesa do altar faz por cada um de nós. O maior sinal que Jesus deixou para a nossa humanidade é a própria Eucaristia, pois quando recorremos a ela, pois quando reconhecemos que nela está a presença do nosso Salvador, encontramos estes passos que precisamos trilhar, que precisamos pouco a pouco buscar dentro de cada um de nós, e assim reconhecer Jesus até o fim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.